quando ele nasce lá da Virgem Maria. Então, a partir daí, Jesus vem ao mundo, né? Mas o que a Escritura fala sobre Jesus Cristo? O que a Escritura mostra sobre ele? O que a Escritura fala sobre a sua obra de amor por nós? Muitas pessoas, elas até têm a concepção correta de que Cristo, de que Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus Pai. Está correto. Mas muitas pessoas, ainda que afirmem isto, elas vivem nesse mundo como se Cristo não existisse. Elas até acreditam, mas elas não dão tanta importância. Elas não vivem para a glória de Cristo, elas não entregam as suas vidas para serem discípulos, para serem seguidores de Cristo. Mas quando Deus ele transforma a nossa vida em Cristo, nós entendemos que Cristo é tudo para nós. Se você tirar Cristo da sua vida, acabou. Não existe mais nada que seja significativo, não existe mais nada. E nós estamos completamente perdidos, sem salvação, sem vida eterna. Então, como o apóstolo Paulo diz, então, se a nossa esperança em Cristo só se resume a esta vida, ou seja, se morreu, acabou, comamos e bebamos e amanhã nós morreremos, ou seja, a vida não tem sentido. E nós veremos nesse texto, irmãos, que sem Cristo, a vida perde completamente a graça. Ela perde a graça porque sem Cristo não há esperança. Sem Cristo você vai ficar desesperado para viver todas as coisas, né, prazerosas, digamos assim, deste mundo, porque você sabe na sua consciência, se você morresse hoje, acabou tudo, então tem que aproveitar a vida. Mas quando nós olhamos para Cristo, para a beleza do Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nós somos transformados e a nossa visão muda porque nós passamos a ter esperança. Nós passamos a viver na dimensão de que nós jamais estaremos sozinhos, de que nós jamais estaremos desamparados. Por quê? Porque Cristo está conosco todos os dias, até a consumação do século. E esse texto ele vai justamente apontar para a pessoa de Cristo. E por que ele aponta tanto assim para Cristo? Pelo objetivo da carta, que eu já falei para os irmãos nos domingos anteriores. Paulo escreve essa carta porque havia um grupo de hereges que estavam pregando um outro evangelho. Eles afirmavam que tiveram sonhos, visões, que receberam visitas de anjos, né? E esses anjos trouxeram novas revelações, e esses anjos disseram a eles que eles poderiam viver o cristianismo, mas eles poderiam também viver de acordo com a filosofia da época, eles poderiam viver de acordo com o judaísmo, ou seja, era um sincretismo, era um certo ecumenismo. Juntavam todas as religiões e filosofias da época e estava tudo certo. O grande problema dessa heresia é que rebaixava a pessoa de Cristo. Eles não afirmavam que Jesus era verdadeiramente Deus, que Jesus apenas, lembra que nós cantamos, ele é o caminho. Então ele falava, não, ele não é Deus, ele apenas aponta o caminho para Deus. Mas Jesus é muito mais do que isso, porque Jesus não apenas aponta o caminho para Deus, mas ele é o próprio Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Eu gostaria, irmãos, de destacar nessa noite o seguinte tema à luz do texto que nós lemos. Quem é Jesus e a sua obra de amor por nós? Quem é Jesus e a sua obra de amor por nós? E antes de entrar no primeiro ensinamento, eu quero te fazer uma pergunta. Lá vai o pastor com as suas perguntas, né? Quem é Jesus para você? Já que nós, se fizéssemos uma pesquisa, nós teríamos variadas respostas. E eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Será que ele é tudo na sua vida? Ou ele não é tão importante assim? Ele é um homem, né? Ele é Deus, mas ele está lá na dele e eu estou aqui na minha. E eu gostaria, irmãos, de falar da supremacia de Cristo à luz desse texto. Quem é Jesus e a sua obra de amor por nós? Em primeiro lugar, irmãos, eu acho que deu uma microfonia aqui. O primeiro ensinamento que nós temos nesse texto é cuidado para não se afastar do Evangelho. Observe os 2 primeiros versículos que Paulo começa com uma palavra de advertência. Olhe comigo, vamos deixar que a própria Escritura fale conosco. Paulo começa dizendo, qual é a primeira palavra aí? Cuidado.
Cuidado com o quê? Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Primeira palavra é: tomem cuidado. Cuidado com o quê? Com que ninguém vos venha enredar ou desviar da verdade. E ele fala duas coisas: a sua filosofia, o que na época era justamente essa ideia de que Jesus era apenas uma aparência de Deus, que apontava o caminho para Deus. Eles viviam muito aquela filosofia grega. Lembra de que o corpo é essencialmente mau e a alma é essencialmente boa. Então eles jamais aceitariam a doutrina da encarnação de Cristo. Então essa filosofia que estava muito relacionada a entender as coisas apenas de um ponto de vista racional, um ponto de vista meramente humano. E Paulo fala: olha, cuidado que ninguém desvie vocês disso. Diz mais, ele usa a expressão vãs sutilezas. É aquela enganação sutil, é aquela quase verdade, sabe? Aquela coisa que você fala assim: não, mas isso é verdade, mas é quase verdade. São aquelas mentiras sutis para enganar. Por exemplo, sempre na IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil, houve muita polêmica, digamos assim, ou discussão sobre a tal unção com óleo. Não é verdade? Lembra da unção com óleo, né? Tem uns até cheirosos, né, que fazem ultimamente. E antigamente havia, né? A IPB fazia tranquilamente, conforme o livro, a carta, né, de Tiago, mas sempre para nós não há nenhum poder curador no óleo, certo? Ele é apenas um símbolo do Espírito Santo, do Senhor, que quem é de fato aquele que cura as pessoas. Mas não tem jeito. Se você for orar por alguém e levar o bendito óleo, e se você colocar o óleo, ela vai falar: o óleo me curou. E muitas pessoas já chegaram comigo: pastor, eu acho que eu não fui curado. Uma vez alguém falou assim para mim: pastor, eu não fui curado, mas será que é porque o senhor não usou o óleo? Eu disse: hã? Porque lá, pastor, em Tiago, não diz que se você chamar os presbíteros da igreja, se você ungir com óleo, né, ainda aponta para a Bíblia. Vê como é sutil. Às vezes as heresias, elas são muito sutis. Irmãos, aí a IPB falou assim: vamos praticar a unção com óleo apenas no leito de enfermidade. Talvez a gente consiga, né, tirar da cabeça das pessoas que o óleo não cura. Quem cura é Cristo. Mas as pessoas continuaram tendo a mesma impressão. O pastor orou, mas ele orou com óleo. Como se Deus não fosse curar se ele não usasse o óleo, entende? Aí a IPB falou assim: então, quer saber? Pelo sim, pelo não, quem cura é Cristo, então a gente não pratica mais a unção com óleo. Mas os irmãos percebem o quanto essas coisas são sutis. E de fato, irmãos, aquela heresia colossense, ela parecia ser meio que a política da boa vizinhança. É aquela coisa assim: está tudo certo. Uma outra coisa dos nossos dias parecida com essa heresia. Muitas pessoas querem unir novamente as denominações. Não é verdade? Num certo ecumenismo. Vamos unir tudo. Como, por exemplo, a Regina Casella batizou um dos seus filhos em 5 religiões diferentes, né? Vamos unir tudo, né? Pega tudo, joga no mesmo lá e está tudo certo. Vamos unir porque o que importa é o amor. Não é bonito, né? Fica até emocionado um pouquinho aqui, né? Não é bonito, não parece? Vamos unir as religiões em torno do amor. É bonito. Mas só que não é possível, apenas em nome do amor, unir as religiões. Porque quem une as religiões é a palavra de Deus. Se falasse assim, vamos voltar à Escritura, nossa, ia ser uma bênção. Vamos voltar à palavra de Deus, vamos olhar para a Escritura, vamos olhar para o Evangelho de Cristo e apenas pelo Evangelho de Cristo vamos unir as igrejas. Aí seria top. Mas em nome do amor, não dá. Então essas coisas, elas são muito sutis, e Paulo fala, cuidado com ela, conforme a tradição dos homens.
Muitas pessoas, elas são levadas a essa ideia de tradição dos homens, você se amoldar a, por exemplo, a cultura do seu tempo. Muitas pessoas falam, olha, isso é cultural, então não tem problema da igreja fazer. Um dia desses perguntaram para aquele pastor, né, que ele fala assim, não é crente não, sabe? Aquele lá, vocês sabem o que eu estou falando, né? Abre lá o Instagram que você vai ver. E perguntaram dele, a gente pode dançar durante o culto? Ele falou, mas é claro. Isso é cultural, isso faz parte do povo brasileiro, da nossa cultura. Mas, irmãos, nenhuma cultura é neutra. Toda cultura, ela tem as suas tendências, ela é tendenciosa, e a grande maioria delas é tendenciosa para o mal, ou para o pecado. Então, nós não vamos viver de acordo com a cultura, nós vivemos de acordo com o Evangelho. Então, Paulo diz, olha, não segundo a tradição dos homens, e às vezes, irmãos, até por um apego à tradição, e à tradição que são boas, né? As coisas extremamente boas da tradição, mas coisas que depois de um tempo, elas já não se aplicam mais, as coisas mudam, a sociedade muda. Por exemplo, antigamente, tem uma coisa que Deus é maravilhoso demais, eu glorifico a Deus, porque antigamente os pregadores usavam peruca. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Deus é maravilhoso demais, né? Não consigo me imaginar de peruca. Você está me imaginando aí, né? Não tire foto, né? Ninguém tira foto para colocar a peruca para ver como ficaria. Mas é um costume daquela época, era uma tradição. Então, há aspectos da forma como a igreja serve a Cristo que mudam. Por exemplo, antigamente não tinha, por exemplo, a sonorização, não existia amplificação de som. Mas hoje nós já temos. Então, há coisas da tradição que, às vezes, são necessárias mudar, é necessário que mude, porque algumas coisas vão mudando, elas vão evoluindo mesmo. O cuidado, irmãos, é que, quando nós mudamos a tradição, nós só não podemos abrir mão de quê? Da verdade, do Evangelho. Ele diz ainda, conforme os rudimentos do mundo. Cuidado para você não ser parecido com o mundo. Parece que essa carta foi escrita 20 minutos atrás. Porque muitas igrejas, elas querem viver conforme o mundo. Se o mundo tem escola de samba, um dia desse, né, um famigerado aí, contratou pessoas da escola de samba do Rio de Janeiro para montar uma bateria de samba na sua igreja, para a sua igreja ter um poder de evangelização maior. Então a gente tem que ter cuidado, a gente não precisa, irmãos, viver de acordo com os rudimentos desse mundo, nós já temos a Escritura, e isso, irmãos, é o suficiente para termos uma vida feliz e realizada, debaixo da bênção de Deus. Então nós temos que ter cuidado para não trazer essas coisas ruins e pecaminosas do mundo para dentro da igreja, para dentro da nossa vida. Aí você fala assim, não, mas é só um pouquinho. Nada. Abandona essas coisas, viva o Evangelho de Cristo. Paulo diz, tome cuidado com isso, porque essas pessoas, elas estavam separando, elas não vivem segundo Cristo. Paulo fala, aí no final do versículo 8, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Observe que aquela heresia tirava Cristo da sua preeminência, da sua proeminência na igreja. A pessoa de Cristo nem sequer aparecia. Eles queriam viver de acordo com esse mundo. Eles queriam viver de acordo com as suas próprias concepções. E Paulo está falando, olha, vocês precisam viver segundo Cristo. E aí ele vai falar, quem é Cristo? E vai dizer, versículo 9, porquanto nele, quem é esse nele? Cristo, certo? Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você viu que divindade está com letra maiúscula aqui? O que Paulo está querendo dizer? Que Jesus não é um homem qualquer. Que a igreja não deveria viver conforme os rudimentos desse mundo. Ela deveria viver conforme quem? Conforme Cristo. Por quê? Porque Cristo, irmãos, é Deus. Ele não é apenas um grande homem. Ele é um grande homem, mas é muito mais do que isso. Ele é o próprio Deus homem. O Deus encarnado. Jesus, ele não veio à existência há 2000 anos atrás, não, ele sempre existiu. Ele é eterno, coeterno com o Pai. Há 2000 anos atrás, ele apenas assume uma segunda natureza, que é a natureza humana.
mas a natureza divina de Cristo sempre existiu. Por isso que Paulo fala que nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. O que é que ele está dizendo? Toda a glória, toda a honra que é concedida ao Pai, também é concedida ao Filho. E não está no texto, mas também é concedida ao Espírito Santo. Muitos pensam Jesus apenas como aquele pobre sofredor, usando, por exemplo, Isaías 53, ou quando Jesus é rejeitado em Nazaré. Lembra? Quando Jesus vai pregar na sua cidade, lá em Nazaré, o que eles falam? Esse daí não é Deus, não. Nós conhecemos a sua mãe, conhecemos o seu pai. Quem é Jesus? É apenas o filho de um? Qual a profissão de José? Escola dominical, hein? Ele é apenas o filho de um carpinteiro. Nós conhecemos a sua mãe, os seus irmãos estão aqui, eles cresceram junto aqui, brincando de barra-bandeira aqui. Como que ele é Deus? Para muitos ele é apenas um ser humano, como outro qualquer. Ou apenas como aquele que foi pendurado no madeiro, como aquele que morreu na cruz. Muitas pessoas só pensam em Jesus na cruz. Não é verdade? Como aquele servo sofredor, aquele que foi humilhado, que foi ultrajado, e de fato ele foi. Mas Jesus não está mais nessa condição. Onde que Jesus está nesse exato momento? No trono, irmãos. À destra do Pai, exaltado, glorificado, porque ele venceu todas as coisas. Ele reina soberanamente como Deus, porque nele habita toda a plenitude da divindade. João capítulo 1, versículo 1, ele sempre foi Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava e o Verbo era Deus. Ele é criador, versículo 2, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Efésios capítulo 5, 23 e Colossenses 1, 18, que nós já estudamos, ele é o cabeça da igreja, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o nosso Salvador, ele é Deus. Ele é aquele que, segundo as Escrituras, nos deu vida no momento em que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele é o único, irmãos, que pode conceder a vida eterna ao ser humano. E eu pergunto, tudo isso que eu falei é um resumo de quem é Jesus. E eu volto a perguntar, quem é Jesus para você? Quem é Ele? Por isso nós precisamos ter esse cuidado, irmãos, para que nada nos desvie da verdade, nada nos afaste da verdade que é o Evangelho. E quem é o Evangelho? Cristo. Porque a Escritura narra a história da redenção. Quem é Jesus? Ele é o Deus homem. É aquele onde habita toda a plenitude da divindade. Ele é tudo para nós, irmãos. Ele precisa ser tudo na nossa vida. E o segundo ensinamento sobre a pessoa de Cristo é que ele governa soberanamente sobre todas as coisas. A partir do versículo 10, ele diz, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Agora vá para o versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por que Paulo escreve que Jesus está acima dos anjos, né? E aqui ele está citando os anjos caídos, que Jesus, né, o Novo Testamento, os evangelhos chamam de demônios, né? Aqueles anjos que não permaneceram no seu estado original de graça, mas decaíram daquele estado. E por que Paulo fala que Jesus ele está acima de todo anjo caído, ou de todo principado e potestade? Porque lembra que aqueles falsos profetas falavam que recebiam visões e novas revelações de anjos.
Eles recebiam de vez em quando, eles estavam lá tomando um café com farinha, um pão de queijo, uma rapadura, e vinha lá um anjo, tem uma nova mensagem para você. O que o texto está dizendo? Vocês não precisam receber visita de anjos, porque vocês já têm Cristo. Ele está acima dos anjos. E se você tem acesso ao Senhor, a Jesus Cristo, que está acima de todo o principado e potestade, por que vocês estão indo atrás de anjos? Eu acho que eles deveriam orar assim: Senhor, manda um anjo aqui para falar comigo. Eu não vejo a hora de receber uma nova visita de um anjo. E não precisa, irmãos. Cristo está acima. Você já viu em algum momento, eu fico estarrecido com algumas igrejas que parece que coloca Satanás e Jesus em pé de igualdade. Não é verdade? Como se houvesse uma guerra e os dois têm o mesmo poder e vão duelar, né? Nossa, tomara que o nosso Senhor Jesus ganhe, né? Tomara que ele vença, né? Será que dá para ele vencer? Será que ele consegue vencer? Irmãos, sabe o que Satanás é diante de Jesus? Pó. Nada. Ele é apenas uma criatura. Ele foi criado por Cristo. Ele não tem poder nenhum, a não ser que o Senhor Jesus conceda a ele. Jesus está muito acima dele. Um sopro de sua boca, não é isso que Apocalipse fala? E um sopro da boca de Jesus, ele vai parar lá dentro do lago de fogo. Não existe, irmãos, nada superior a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ele reina sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre os anjos. Ele é governador supremo de todas as coisas. Somente Jesus, irmãos, tem autoridade para dizer, conforme os evangelhos, por exemplo, Marcos 9, 2, somente Jesus, que é Deus, pode dizer: estão perdoados os teus pecados. Anjo pode dizer isso? Não pode. Somente ele pode dizer: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e anda, e vai para a tua casa. Os anjos não podem fazer isso. Os anjos não podem fazer como Jesus fez diante daquela grande tempestade. E os discípulos estavam desesperados naquele barco. E eles chegam lá com Jesus, e o Evangelho de Marcos é surpreendente, porque tem um detalhe que às vezes a gente não presta atenção. Jesus, ele estava na popa, a gente tem que saber disso, né? É a parte da frente ou de trás do barco? Perdoa, Senhor, não sabe, né? Parte de trás, irmãos. Ele estava lá na parte de trás, e Marcos diz, ele estava deitado sobre o travesseiro. Você já parou para pensar nisso? Já prestou atenção nesse detalhe? E os discípulos estavam como? Vão morrer. E cadê Jesus? Ele não se importa. Eles chegam lá, acordam Jesus e falam assim: você não se importa que nós pereçamos? E ele fala assim: vocês vão me acordar agora, estou cansado, né? Estou aqui no barco, né? Aqui na polpa, né? Dormindo sobre o meu travesseiro. Por que Jesus não estava incomodado, irmãos? Por que ele não estava desesperado? Porque foi ele quem fez o vento, foi ele quem fez o mar, foi ele quem criou todas as coisas e ele governa todas as coisas. Somente ele pode dizer: mar, acalma-te, e emudece. Mestre, o mar se revolta. Lembra do hino? Cadê os batistas, né? Batista gosta muito desse hino, né? Os ex-batistas, né? Gostam presbiterianos, né? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Somente Jesus é capaz de falar essas coisas. Anjos não são capazes de ressuscitar pessoas, mas Jesus, como ele disse à filha de Jairo: menina, eu te mando, levanta-te. Marcos 5, 35 a 45. Por que ele diz eu te mando? Porque ele que tem todo o poder, irmãos. Ele reina sobre todas as coisas, ele ocupa o lugar de destaque, de proeminência, ele governa, louvado seja o nome do Senhor. E saber que Cristo governa, irmãos, deveria causar um conforto em nossas vidas, deveria trazer consolo às nossas vidas, nós que por vezes sofremos tanto nessa vida, nós podemos descansar na soberania de Cristo, sabedores de que, seja vivendo, seja morrendo, nós somos de Cristo, nós somos do Senhor. E aí eu lembro daqueles 3 jovens, cheios de fé, que acreditavam na soberania do Senhor.
Sadraque, Mesaque e Abednego. Tiveram a sua fé provada, o rei mandou acender aquela fornalha e falou assim, quando tocar os instrumentos, todos deverão prestar reverência e se curvar diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha feito. E aqueles 3 não se curvaram. Por quê? Porque eles só se curvavam diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O rei fica irado, manda chamar, vou acender 7 vezes mais. E o trem lá pegava fogo, mais do que o calor de Manaus, acredite, né? E era tão forte que aqueles que lançaram eles morreram pelo fogo. E o rei diz, pronto, acabei com o problema. E antes disso, o rei falou, vocês não vão se prostrar. O que eles responderam? Ó rei, se o Senhor nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós permaneceremos firmes naquele que reina e governa sobre todas as coisas. Sabe por que eles falaram isso? Porque eles sabiam que se eles morressem ali, logo depois, onde que eles estariam? Na presença do Senhor, irmãos. E o rei manda acender. Eles poderiam ter morrido? É claro que sim, assim como Daniel poderia ter morrido na cova dos leões, Deus poderia resolver não livrá-los. Mas Deus, por um ato de graça e de misericórdia nesse texto, Ele os livra. E o rei Nabucodonosor olha assim e diz, não sei se eu estou vendo bem, mas nós lançamos 3 e eu vejo quantos? 4. E um deles é semelhante ao Filho dos deuses. E aí ele olha, ele manda tirar, porque quem era, irmãos, aquele 4º homem da fornalha? É aquele que está conosco todos os dias, até a consumação do século. É aquele que está com você em todo tempo, em todo momento. Irmãos, deixa eu alegorizar um pouquinho aqui, cadê os seminaristas, né? Não fala nada lá no seminário, né? Irmãos, o Hernandes faz, né? Então eu vou fazer só hoje, só um pouquinho, tá? Irmãos, Deus pode permitir o fogo da prova, o fogo da enfermidade, o fogo da provação, o fogo do sofrimento, mas Ele sempre estará conosco. O 4º homem da fornalha, aquele que reina, o Senhor Jesus Cristo, sempre estará conosco, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. No meio de um sofrimento terrível, inimaginável, que foi Jó, um homem rico, um homem que tinha 10 filhos, olha como eu invejo Jó, tinha 10 filhos, um homem extremamente rico, tinha tudo, um homem temente a Deus, servo de Deus. E aí entra a história de Satanás, né? Satanás chega com Deus e fala assim, ele só te adora porque ele tem tudo, mas tira o que ele tem para ver se ele não vai blasfemar no teu rosto. E Deus, que governa todas as coisas, disse, você pode ir lá e tirar tudo dele, só não tire a vida. Por quê? Porque Satanás, irmãos, ele obedece o comando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Deus tirou tudo, irmãos, permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó. Aí no meio do seu sofrimento, Jó capítulo 19, versículo 25 a 27, o que ele diz? Senhor, eu sei que o Senhor está vivo, o meu Redentor vive e enfim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Precisamos descansar naquele que reina soberanamente sobre todas as coisas. Nós já vimos que quem é Jesus? Ele é o Deus homem e Ele governa sobre todas as coisas. Mas o texto, irmãos, ele não para por aí. A parte final do texto, o apóstolo Paulo vai destacar, o terceiro ensinamento é a obra de Cristo em nós. Então ele vai falar daquele que é Deus, o Deus homem, daquele que reina soberanamente. Agora ele vai falar o que esse que é Deus, que reina, faz em nossas vidas. Ele diz a partir do versículo 10, na última parte, já na segunda parte, ele diz no versículo 10, Ele é o cabeça
de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Também nele diz a palavra que nós fomos aperfeiçoados. Essa palavra no grego, para aperfeiçoado, é a ideia de você encher um copo, por exemplo, quando você enche até a borda de um copo. Ou seja, a ideia de que nós fomos aperfeiçoados em Cristo significa que nós não precisamos de mais nada, irmãos. Se nós já temos Cristo na nossa vida, está tudo bem. Tudo vai acabar bem, porque Cristo nos completa. A partir do momento que Ele nos salva, nos chama para servi-lo, nós fomos aperfeiçoados, ou seja, aquilo que faltava na nossa vida, agora não falta mais, que é Jesus Cristo em nossas vidas. Diz que nós fomos circuncidados, aí no versículo 11, nele, que é em Cristo, também fostes circuncidados, não por mãos. Aí no final ele vai falar sobre a circuncisão de Cristo. Lembra que aqueles falsos pregadores, eles afirmavam que para a salvação era necessário circuncidar-se, porque era uma seita judaica também, certo? Pegaram os elementos do judaísmo, principalmente a circuncisão, e falou, para ter salvação tem que ter circuncisão, até rimou, né? Mas, irmãos, a circuncisão aqui que Paulo eleva, não é essa circuncisão carnal, é a circuncisão de Cristo, que é a circuncisão do coração. E Deus, lá no Antigo Testamento, já vinha falando sobre isso ao povo, que era apenas circuncidado, e eles achavam assim, olha, as crianças foram circuncidadas, está tudo certo, a gente pode viver de qualquer forma. E aí Deus diz, olha, circuncidem não apenas a carne do prepúcio, mas circuncidem o coração de vocês. A circuncisão dos judeus era meramente física, mas a circuncisão de Cristo, ela é espiritual. Por isso que ele fala, não por intermédio de mãos, mas por intermédio de Cristo. E aí ele vai falar do sepultamento, da ressurreição e da vida eterna que Cristo produz. Versículo 12, ele diz que nós, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Quando Cristo morre, irmãos, e é sepultado, ali também estava sendo sepultado o nosso velho homem. A nossa velha natureza estava sendo sepultada com ele. E por isso que nós cantamos, ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida, para termos uma vida, a vida eterna. E quando nós, aqui ele está citando o batismo mesmo, por aspersão, vocês perceberam, né? Quando ele menciona o batismo, a ideia é de quando nós somos batizados na igreja, é como se nós estivéssemos afirmando publicamente, nós fomos sepultados com Cristo, nós morremos com ele, o seu sacrifício também teve efeito na minha vida. Mas Cristo, irmãos, ele não apenas é aquele que foi sepultado, ele venceu a morte, ele morreu, mas ele ressuscitou. E Paulo vai dizer, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando Cristo morre, é sepultado, nós morremos com ele. Mas quando ele ressuscita, irmãos, ele nos concede vida. Nós ressuscitamos com ele. Em versículo 3 ele diz, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Quem é esse ele aqui? Cristo. Ou seja, nós morremos com ele, nós ressuscitamos com ele e nós temos a vida eterna. Tem mais bênçãos para nós, a obra de Deus, de amor por nós, diz que ele perdoou os nossos pecados, versículo 3, a segunda parte ele diz, perdoando quantos pecados nossos? Quantos? Todos os nossos delitos.
Irmãos, aqueles pecados que nós ainda não cometemos, vamos cometer amanhã talvez, Cristo já pagou por eles. Daqui a 50 anos, se você pecar, Cristo já pagou por aquele pecado, porque a sua obra é completa. Jesus, ele não, ele tem que perdoar amanhã, ele já perdoou todos os nossos pecados. Algumas pessoas falam assim, eu não mereço ir para o céu. Realmente você não merece, mas aquele que pagou o preço por você, tornou você merecedor por causa da sua obra. É claro, você não pode perdoar os seus próprios pecados, mas Cristo pagou por eles e perdoou todos os nossos pecados. Nós tivemos o nosso escrito de dívida cancelado, né? O Marcos até me ajudou já na pregação aqui, né? Na explicação do cântico que nós cantamos. Versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, que é a lei, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Nenhum homem é salvo pela lei. Por quê? Porque nenhum homem consegue cumprir plenamente a lei por causa da sua natureza caída. Mas quando Jesus é pregado naquela cruz, ele pega a lei e crava a lei na cruz, que nos acusava, que falava assim, vocês não merecem, e hoje a lei não nos condena. A lei serve para aqueles que já foram salvos, convertidos em Cristo, apenas para a nossa santificação. Ela nos mostra o caminho, ela nos mostra como agradar a Deus, como viver para a glória de Deus. Ele rasgou aquele escrito de dívida, a ideia é que é como se fosse uma nota promissória, havia uma dívida a ser paga e ele pagou isso. Interessante que antigamente aquelas pessoas que deviam, né, podia ser assim hoje, né, mas ninguém nem que deve quer esquecer, né? Mas aquelas pessoas que deviam, elas mesmas anotavam as suas dívidas e pregavam numa tábua antigamente, falando assim, eu confesso, né, que devo, pago quando puder, mas está ali, está escrito ali, colocava numa tábua, certo? Lá no comércio ou em algum local para mostrar a sua dívida. Quando Cristo paga a nossa dívida, ele não crava a dívida numa tábua. Onde é que ele crava? Na cruz, porque foi lá que ele venceu, na cruz do Calvário. Ele removeu inteiramente aquele escrito de dívida, encravando na cruz. Então, quando o diabo quiser nos acusar e nos mandar para o inferno, você vai falar, Cristo já pagou tudo que era para ser pago pela minha salvação. E é só por isso, irmãos, que nós estamos aqui nessa noite. E Paulo conclui reafirmando a autoridade de Cristo. Finalzinho do texto, versículo 15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando o exército, né, romano ganhava, né, uma batalha, eles vinham, né, triunfantes, né, naquela marcha triunfante, né, e entravam em Roma, né, com pompas, né, com toda aquela festa, com música, com triunfo. Paulo está dizendo, irmãos, que Cristo venceu tudo isso. E ele não apenas triunfou humanamente falando, ele triunfou sobre todas as coisas, inclusive sobre o mundo espiritual, sobre os anjos caídos também. E eu pergunto para você, a aplicação vai ser uma pergunta que eu já fiz 2 vezes. Quem é Jesus para você? Se você sabe que ele é Deus, mas você de repente vive como se ele não existisse na sua vida, nessa noite, entregue a sua vida a Cristo. Fale, Senhor, eu quero viver para Cristo. Senhor, salva-me. Paga, né, perdoa os meus pecados e salva-me. Se de repente você é um servo de Deus, mas você não tem valorizado a pessoa de Cristo, passe a valorizar o máximo que você puder agora, a partir de hoje, e fale assim, Senhor, eu quero viver para a glória do Senhor, para a glória do seu nome, porque viver para Cristo traz uma autoavaliação para todos nós que estamos aqui. Cristo é tudo para nós.
Cristo nos salvou, nos perdoou, nos deu vida, nos resgatou das trevas, reina, cuida de cada um de nós. A única coisa que nós precisamos fazer, em gratidão ao Senhor, é viver para a glória do seu nome, é ter uma vida de acordo com a Escritura, de acordo com a sua palavra, e que Ele nos deixou graciosamente para vivermos por Ele e para Ele. Amém, queridos?